O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro, que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dizei-nos, pois, o que pensas, é lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai a moeda do imposto. Trouxeram então a moeda. E Jesus disse de quem é a figura e a inscrição desta moeda. Eles responderam: de César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou obrigado a perguntar, é ou não é um bigode de respeito? Prezados irmãos e irmãs, família Canção Nova, família Betânia, que alegria podermos chegar ao final de mais um Na Trilha da Cura e celebrar com alegria nesse território eucarístico, sobretudo celebrar as Eucaristias aqui no Pai das Misericórdias e poder render a Deus toda a honra, todo o louvor, toda a graça, toda a adoração que Ele merece, porque todas as graças são dEle, tudo é obra dEle, é por causa dEle. É por causa dEle que nós, comunidade Betânia, estamos há 25 anos acolhendo a cada um que vem até nós como o próprio Cristo, preferencialmente os leprosos do nosso tempo, como dizia sempre o Padre Léo, os dependentes químicos. Sobretudo aqueles que estão em situação mais gritante, aqueles que muitas vezes encontramos pelas cracolândias da vida, aqueles que nos chegam muitas vezes como irmãos e irmãs de rua, aqueles que são levados aos nossos recantos através do choro e do lamento de mães que sofrem, passam noites em claro, passam noites de sofrimento sem saber se o filho está vivo, sem saber o que aconteceu, se sofreu na mão da polícia, de milícia, de traficante, de tantas situações que nós sabemos bem. Então, tudo é graça de Deus, a Ele todo o louvor. Da nossa parte, como São Paulo, temos que simplesmente confiar nessa providência de Deus, viver aquilo que o coração de Jesus nos pede, transbordar de amor e, como lembra Paulo, em qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja a situação, sempre perseverar, porque a vitória é de Deus, né? A nós cabe perseverança, a nós cabe verdadeiramente ir até o fim, porque a vitória é de Deus. A última palavra é sempre dele e nós precisamos confiar nisso. Então nós enchemos o coração de alegria, de gratidão e de esperança
para poder hoje celebrar aqui na Canção Nova e transbordar essa gratidão. E partilhar com vocês, os que aqui estão e que podem, e o que também já é uma graça, celebrar hoje, nesse 29º domingo do tempo comum, aqui nessa celebração, junto do Pai das Misericórdias. Mas agradecer também àqueles que estão espalhados pelo Brasil todo e que são para nós providência de Deus, cuidado de Deus, e que não medem esforço tantas e tantas vezes. E aqui eu olho para o Nelsinho e enxergo no Nelsinho muitos desses que não medem esforços para poder estar conosco, sobretudo depois que o Padre Léo partiu para a eternidade. Como nós fomos cuidados, amparados por amigos como o Nelsinho, que fizeram de tudo para que a gente pudesse chegar até aqui. Nesse sentido, eu sei o quanto eu devo à família Canção Nova, ao Eto, à Luzia, à Lu. Meu Deus, quantas vezes olhei para eles para poder chegar até aqui, e, sobretudo, ao Monsenhor Jonas Abib, a quem eu peço uma salva de palmas, para lembrar do Monsenhor Jonas. Ganhei um presente do Nelsinho, nós padres ganhamos um presente do Nelsinho, se a gente já não esquecia, agora que não vai esquecer mesmo, né? Mas não vou mostrar porque eu não posso dividir, senão depois vão falar que o padre mostrou e não dividiu com a gente. Então vou guardar para mim. Mas é essa gratidão que está no meu coração. E olhando para o Evangelho de hoje, ressoa para nós compromisso. Porque é isso que o Evangelho diz para nós cristãos hoje. A situação trazida por São Mateus, nesse capítulo 22, é muito clara. Jesus é colocado, de certa forma, contra a parede, e há uma intenção clara, colocar Jesus numa saia justa, para que ele possa responder a uma situação política. Responder a uma situação do seu tempo, e que era um ponto beligerante, um ponto nevrálgico na questão política de Israel. O imposto aos romanos, o imposto a César. E para tentarem pegar Jesus em contradição, trouxeram uma moeda, trouxeram a Jesus a questão: é lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus responde no versículo 21 desse capítulo 22 de São Mateus, com a famosa frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Já que a inscrição na moeda que ele pede tinha a face de César. Essa frase, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, foi usada muitas vezes e é usada ainda do ponto de vista bíblico para sustentar biblicamente aquilo que nós chamamos hoje, de forma moderna, na separação entre igreja e Estado. E a grande pergunta parte nessa questão: qual é o papel do cristão, da igreja, diante das questões de Estado, diante das questões políticas, diante das questões históricas, diante das questões de sociedade? E aí a gente volta para esse versículo 21 e encontra Jesus com um tiro certeiro nas suas mãos. O que Jesus está apontando quando ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Ele está dizendo: há uma realidade que é superior, há algo que é maior, há algo que é mais importante, e esse algo mais importante é o reino de Deus. Aquilo que é de Deus tem preponderância, vem antes, é o mais importante, e cabe a todos os cristãos, cabe à igreja, trabalhar para a construção desse reino de Deus, priorizando o que é do reino,
priorizando o que é de Deus. Não há oposição. Se não é algo injusto, faça-se. Essa é a questão. Mas o olhar daquilo que é de Deus precisa vir antes, porque é obrigação nossa, enquanto cristãos, trabalhar para a construção do reino de Deus que começa aqui e vai para além. É o famoso na teologia, aqui já e ainda não. Ele está em germe aqui no nosso meio, e somos nós cristãos que, a partir daquilo que Jesus fez com a sua encarnação, vindo, tomando o que é nosso e assumindo na história o que é nosso, nós somos chamados a continuar a obra de Jesus. Isso é muito forte, porque tem a ver com a doutrina social da igreja, que responde às questões do tempo, que precisa de nós uma resposta à luz desse versículo 21. Como é importante a gente distinguir, pedir discernimento para poder, de fato, distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus. E à medida que distingue o que é de Deus e o que não é de Deus, coloca o que é de Deus em evidência, o que é de Deus em primeiro lugar, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida em sociedade. O fundador da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, Padre Deon, ele, grande sociólogo, doutor em sociologia, doutor em direito canônico, doutor em teologia, só tinha menos doutorados que o Padre Joãozinho, eu acho. Um abraço para o Padre Joãozinho. Aliás, só tinha mais que o Padre Joãozinho. E aí, ele, como grande sociólogo citado na Enciclopédia Francesa de Sociólogos, dizia assim, respondendo a Leão XIII, através da encíclica social Rerum Novarum: todo cristão tem por obrigação trabalhar na construção do reino do coração de Jesus. Aliás, ele precisa pedir que esse reino venha todos os dias, que o reino do coração de Jesus esteja presente, dizia ele, nas almas e na sociedade. Nas almas, em cada um de nós, a partir da nossa conversão, da nossa mudança de vida, da nossa opção cada vez mais clara por Deus, da nossa opção cada vez mais clara por Jesus, onde, na conversão, nós colocamos Deus em primeiro lugar, como pede o mandamento, acima de todas as coisas, para proclamar para o mundo que acima de Deus não há nada nem ninguém. Ele vem em primeiro lugar. Então o cristão tem critério, tem hierarquia de valores para poder dialogar com o mundo. E esse reino de Deus nas almas e na sociedade, atualizando, na pessoa que vem por conversão, precisa marcar a nossa vida concreta. E aqui eu me recordo, olhando para a pessoa, para o reino de Deus marcadamente em cada um de nós, eu me lembro da última pregação do Padre Léo, que dá tema a esse Na Trilha da Cura, que encerramos hoje, buscai as coisas do alto. Você vai se lembrar, Padre Léo dizia que é muito simples a gente saber se Deus está vindo em primeiro lugar na nossa vida, se nós estamos verdadeiramente buscando as coisas do alto. É muito simples, basta que eu coloque um carimbo em tudo que eu faço. Se lembram disso? Carimbo do céu e carimbo do inferno. Aquilo que eu faço tem carimbo. Se eu tivesse que carimbar hoje, tem carimbo de céu ou carimbo de inferno? Nos seus relacionamentos, nas suas escolhas, nos seus trabalhos, naquilo que você faz no dia a dia, nas escolhas da sua família, na educação dos seus filhos, dos seus netos, tem carimbo de céu ou carimbo de inferno? Se tem carimbo de céu, é construção do reino. Se tem carimbo de inferno, está colocando acima de tudo aquilo que é de César. É preciso ter a marca do céu, a busca, a intensidade de quem na conversão, no desejo de conversão,
busca verdadeiramente as coisas do alto. Na sociedade, a mesma coisa. É preciso que a gente esteja presente. Papa Francisco insiste nisso. Veja, nós estamos às vésperas de eleição. Como que você, cristão, se prepara para esse momento? Porque aonde os bons se omitem, os maus abundam. E a palavra é proposital, porque lembra alguma coisa. Abundam mesmo. E aí, ao abundar, escondem dinheiro naquele lugar. Se é que me entendem, né? Então, qual é o nosso papel? Há aqueles que criticam, o Papa é comunista. Não. O Papa segue a doutrina social da igreja, tem opções claras ligadas ao reino de Deus. Por isso, no dia 4 de outubro, dia 3 de outubro, lançou a sua terceira encíclica, Fratelli Tutti, falando que as relações que devem estar em sociedade devem ser relações fraternas, não relações abusivas, não relações de insensibilidade, onde a gente não vê o outro, onde a gente deixa passar a necessidade do irmão, onde a gente vive a insensibilidade, tornando as pessoas invisíveis, vivendo de preconceitos, de ideologias, de tantas coisas que dividem, que separam, que enganam, que matam, que roubam. Imagina, quando a gente pensa que há ditos cristãos que são capazes de roubar da saúde, enquanto os irmãos morrem de Covid nos hospitais, que roubam, superfaturam respiradores que eram para salvar vidas, e são cristãos, se dizem cristãos, não constroem um reino. Pelo contrário, aqui, hoje é um domingo para que os nossos candidatos a prefeito, os nossos candidatos a vereadores, sobretudo aqueles que se dizem cristão, possam anotar no seu programa de governo, e eu espero que tenham, nos seus programas, essa marca, que é preciso de fato separar o que é de César e separar o que é de Deus, fazendo com que aquilo que é de Deus prevaleça, para que quando tiverem a oportunidade, se forem eleitos, possam responder a isso, possam viver dignamente, construindo o reino, a partir de relações, como diz o Papa, fraternas, solidárias, justas, honestas, porque cada vez que eu tomo uma atitude justa, eu estou trabalhando para a construção do reino, estou testemunhando como cristão que um novo mundo é possível, que uma nova economia é possível, que novos relacionamentos são possíveis, onde a gente solidariamente vai ao encontro daqueles que precisam mais. Então, que você possa responder com toda a força do seu coração. Na sua vida, nas suas opções, nas suas escolhas, carimbos do céu ou carimbo de inferno? Tem dado a Deus o que é de Deus? Tem conseguido dar a Deus o que é de Deus? E aqui eu coloco um ponto final. Olhando para o Evangelho. Porque eu acredito, e pensando sobretudo no Monsenhor Jonas Habib, que se autodeclarou tantas vezes Mr. Pentecostes, eu quero convidar vocês a encerrar esse momento de partilha da palavra, pedindo o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nós precisamos do Espírito Santo. Nós somos bombardeados de todos os jeitos, de todos os modos, por essa sociedade, pelas ideologias, pelas mentiras. Hoje em dia, nesse tempo de pós-verdade, pelas fake news que têm o interesse de distorcer a realidade, de nos fazer trocar o certo
pelo duvidoso, de nos fazer trocar valores por contravalores, de nos fazer arrefecer naquilo que é de Deus, para poder assumir aquilo que o mundo impõe sobre nós, privilegiando César ao invés de privilegiar Deus. Mas há uma coisa que faz a diferença na vida do cristão: Espírito Santo. Digo coisa por falta de uma palavra melhor para dizer dessa realidade que é especial para cada cristão, e que o Papa Francisco também, quando fala sobre tudo a renovação carismática, diz com todas as letras: partilhem o batismo do Espírito, partilhem a força do alto, o Espírito Santo, porque Ele é o fiel da balança, é Ele que vai fazer você saborear um Deus Pai que te ama, é Ele que vai fazer você viver debaixo do senhorio de Jesus, e a partir do senhorio de Jesus, fazer opções, escolhas que de fato coloquem como em primeiro lugar aquilo que é de Deus. É Ele que dará forças para que você persevere nessas escolhas. E é isso que eu quero pedir agora para nós, e sobretudo para nós, comunidade Betânia, para que nas nossas lutas diárias, a partir de hoje, eu dizia ontem que celebrar 25 anos não é ponto de chegada, mas pelo contrário é catapulta para ir adiante, continuar a missão, continuar a obra. É preciso que a gente continue debaixo do senhorio de Jesus, debaixo da ação do Espírito Santo, debaixo da iluminação do Espírito, para que nós, no discernimento, possamos escolher o que é de Deus. Em primeiro lugar, sempre. Você pai, você mãe precisa, para poder discernir o melhor para o teu filho, tua filha. Você avô, avó, que tem um papel tão importante nesses tempos que se chamam hoje. Você, homem, mulher cristão, que está em sociedade, que é chamado a construir o reino do coração de Jesus no dia a dia, através do seu trabalho, do seu empreendedorismo, das suas atitudes justas e solidárias que fazem a diferença. Faz parte da sua vocação de cristão iluminar o mundo, e só tem um jeito: pelo Espírito Santo. Então feche os seus olhos agora e peça esse Espírito Santo. Muitos de vocês, assim como eu, estão sentindo falta do grupo de oração, daquela possibilidade de ir junto com os irmãos no grupo de oração, fazer aquela tenda, impor as mãos uns aos outros e de fato pedir o batismo no Espírito. Mas eu lembro a você que Deus chega onde você não pode chegar, que Deus vai onde você não pode ir, que Deus alcança o que você não pode alcançar, e que se você não pode impor as mãos, você pode impor o coração, e no desejo profundo do seu coração, você pode pedir: vem Espírito Santo, e alcança esses irmãos que aqui estão e que querem viver debaixo do senhorio de Jesus, que querem dar a Deus o que é de Deus. Sim, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre a comunidade Betânia, para que eles continuem fiéis àquilo que aprenderam do Padre Léo, a acolher a cada um que vem como o próprio Cristo. Sim, Espírito Santo, vem e enche esse santuário, para que esses irmãos que aqui estão possam voltar para suas casas cheios, plenos, radiantes do poder do Espírito, e decididamente viverem boas escolhas em Deus, escolhas que constroem o reino do coração de Jesus, nas pessoas, nos corações e na sociedade que precisa tanto, porque chegou a hora dos cristãos se levantarem e fazerem a diferença, porque essa é uma terra de Santa Cruz. Essa é uma terra marcada por aquilo que é de Cristo, que começou com uma celebração eucarística e que precisa cada vez mais ser sinal do reino.
e não conhecido mundialmente como um país de falcatruas, de corrupção, de mentiras, de falta de acolhimento, de falta de cuidado para com aqueles que precisam, de falta de cuidado com a natureza, de falta de cuidado com os irmãos, como insiste o Papa Francisco. Nós precisamos que se levantem no poder do Espírito, cristãos que verdadeiramente saibam dar a Deus o que é de Deus. E você que está nessa igreja hoje, é chamado. Comece por você. Não adianta gritar contra a escuridão se você não acender uma luz, se você não acender uma vela, se você não acender uma lâmpada. Por isso vem, Espírito Santo, peça, igreja, fique de pé e peça esse Espírito Santo, solta a sua voz, vem, Espírito Santo. Vai pedindo, solta a sua voz. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo.